Olá a todos, cá estamos mais uma vez para dar continuidade a este estudo sobre dispensações e vamos para o estudo número 3. Eu quero concentrar-me agora no seguinte aspecto. Este estudo das dispensações é muito perigoso. Porquê? Porque levanta várias falsas doutrinas e é muito perigoso darmos ouvidos àquilo que é falso. Porque a nossa fé em Deus, ela só pode funcionar, por assim dizer, se eu acreditar no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Pois se eu acredito em coisas que à partida já são falsas, eu estou a colocar fé em algo errado. E isso é muito mau. Por isso é que Jesus sempre lutou contra os fariseus, contra os doutores da lei que, infelizmente, faziam uma má interpretação da lei e traziam um jugo pesado sobre as pessoas. O apóstolo Paulo levou a vida toda dele a lutar contra os falsos apóstolos, falsos profetas, que tentavam introduzir doutrinas falsas no seio das igrejas. E isso é muito mau, traz dano à nossa fé. E esse é o motivo porque eu tenho este projeto da Escola da Bíblia com o propósito de poder transmitir a todos aquilo que eu creio de todo o meu coração que é o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Não sei tudo, mas luto para aprender, para estudar, para buscar direção de Deus, lendo a Bíblia, para que eu possa transmitir a palavra de Deus da melhor maneira possível. E claro, vocês têm que analisar o que eu falo e julgar, porque a Bíblia fala que toda a Escritura ou toda a pregação deve ser julgada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o árbitro, é aquela que é o prumo para que nós possamos caminhar sempre na direção correta que Deus tem para nós. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em Mateus capítulo 5 e quero ler desde o versículo 17 até ao 19. E diz assim, isto são palavras de Jesus Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Portanto, Jesus está aqui a dizer que ele não veio destruir a lei de Moisés, nem veio revogá-la ou mudá-la, mas cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, pelos vistos ainda não passaram porque ainda existimos, não é? Nem um jota ou um til se omitirá da lei. Veja só o que ele diz. Nem um jota ou um til se omitirá da lei. Nós não podemos omitir a lei de Deus, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, os mandamentos que estão na lei, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glória a Deus. E ele ainda diz mais, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, isto é um assunto muito sério. Porquê é que eu estou a ler aqui esta passagem, estas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo? Porque o problema do estudo das dispensações, ao dividir os atos de Deus em 7 períodos de tempo, causa na mente de quem estuda, e infelizmente hoje na mente de muitos cristãos, uma ideia errada sobre o antigamente, sobre o presente, aquilo que era para antigamente, aquilo que é para hoje, e depois surge esta discussão, isto não é para hoje, aquilo é, aquilo não, e é uma confusão que ninguém se entende.
E daí surgem discussões e falsas doutrinas de que nada serve para dividir a igreja e para pôr os cristãos uns contra os outros, infelizmente. O que Jesus está aqui a falar, e aquilo que eu já vos falei nas primeiras 2 lições desta série, é que, começando pela graça de Deus, a graça de Deus sempre foi e sempre será. Ela sempre existiu. Desde Adão até os finais dos tempos. Na verdade, os finais dos tempos refiro-me ao fim do mundo. Mas depois, quando nós todos estivermos com Deus, na eternidade, não é? Deus vai continuar, Ele é Deus, Ele não muda, a graça dele nunca mudou, Ele sempre foi assim. Quando Jesus veio a esta terra, Jesus apenas veio clarificar aquilo que Deus sempre pensou. Só que infelizmente Deus durante muito tempo foi sempre muito mal representado. Os verdadeiros profetas de Deus, infelizmente muitos deles foram perseguidos e mortos. Mas Deus sempre foi mal representado, e um dos grandes maus representantes de Deus aqui nesta terra foi, no tempo de Jesus, os próprios fariseus. Os fariseus, os doutores, os chamados doutores da lei, não é? Eles eram, Jesus muitas vezes os considerou e chamou à frente deles de hipócritas. Eles representavam mal a Deus. Eles impunham um jugo pesado sobre a vida das pessoas. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, mesmo aqui no capítulo 5, não é? Se nós fôssemos ler o início do sermão e mais à frente, quando vocês conhecem a expressão quando Jesus dizia assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, pois eu vos digo. E então ele dizia o que é que aquilo queria dizer. Porque o que é que acontece quando Deus é mal representado aqui nesta terra? O mau representante de Deus sempre olha para a lei de Deus como um legalista, ou alguém que é o homem da letra. Só que depois falta o espírito. É o que a Bíblia diz: a palavra mata, mas o espírito vivifica. O espírito vivifica. E o que é que estava a faltar à lei de Deus? Espírito, vida. Por isso é que Paulo, em Romanos 8, se formos agora a Romanos, capítulo 8, Paulo fala exatamente isso. Aqui assim, no versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Já vou explicar melhor, mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte: o que Jesus veio fazer aqui, esta terra, veio dar vida à lei, veio dar espírito à lei. E é por isso que Jesus não só veio cumprir a lei, não é? Ele veio cumprir a lei, conforme diz aqui Mateus 5, não é? Nós lemos isso há pouco, e vou voltar a repetir, porque isto é muito importante. Quero explicar isto com algum tempo, porque o que acontece é que as pessoas por vezes fazem pastéis de bacalhau com as coisas que são simples. Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei. Se vocês pensavam que eu vinha a abolir ou estragar a lei, estão enganados. Nem vim abrogar, mas cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nós não podemos omitir a lei. Quando as pessoas dizem assim: o Velho Testamento, a lei já não é para hoje. Não, é para hoje também. É para hoje, já vamos ver porquê. O próprio Jesus está a dizer: nós não podemos omitir. Amém.
Então, essa coisa de isto já não é para hoje, aquilo é, mas o outro já não é, é uma grande confusão. É uma grande confusão. Jesus veio dar vida à lei, veio dar espírito à lei, glória a Deus. Por isso é que o Sermão da Montanha, se vocês começarem a ler Mateus 5, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados, e vai por aí fora, tudo o que Jesus veio falar no Sermão da Montanha, ele veio lembrar às pessoas, e principalmente aos fariseus, o que é que significava a prática daquela lei, porque eles eram legalistas e faziam tudo ao contrário. Eles não interpretavam, eles não sabiam interpretar a lei como Deus queria que assim fosse. Por isso é que, às vezes, escrever coisas só não basta. Precisamos de escrever e depois precisamos de dar vida àquilo que está escrito para que as pessoas possam entender, está bem, agora já percebo o que é que a Bíblia quer dizer com isto. Isso é muito, mas muito, muito importante. Agora, algumas pessoas pegam, por exemplo, em Hebreus capítulo 7. Vamos lá, Hebreus 7. E elas dizem assim, chegam aqui, Hebreus capítulo 7. E no versículo 12 diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Está a ver, pastor? A lei então mudou. Então Jesus... Então, mas eu pergunto, será que Jesus enganou-se quando falou lá em Mateus 5? Não, porque a lei mudou. Mudou o sacerdócio, então mudou a lei. Pronto, olha, paciência. Então, aquilo que era do Velho Testamento, os tais 613, ok? Não sei se acertei no número, mas os tais 613 artigos que vêm na lei, mudou. Já não é para hoje. Aleluia! Não é nada disso que o autor aqui de Hebreus está a falar. Não é nada disso. O que ele está a dizer é o que mudou, o que veio mudar foi o sacerdócio e a lei que estava embutida na questão sacerdotal. E a lei, que nós já vamos ver, já vou explicar melhor, essa lei, essa parte da lei, nos condenava a nós. E Cristo veio ser o nosso sumo sacerdote, aquele que pagou por todos os nossos pecados e que o sangue dele, o sacrifício dele, sendo ele o cordeiro que Deus enviou para perdão dos nossos pecados, ele veio a pagar o preço da nossa condenação e é essa a mudança que foi feita, a única mudança que foi feita, que acaba por ser quase, já vamos ler depois Hebreus, vocês têm que continuar a ler Hebreus, desde o capítulo 1 até o fim, para entenderem o que é que o autor está aqui a falar. Então, o que muda aqui é que antigamente, no Velho Testamento, esta parte do sacrifício dos animais para fazer remissão de pecados nossos, de pecados dos homens, não é? Humanos, foi alterada e substituída por Cristo. Jesus foi o Cordeiro que Deus enviou, Cordeiro esse que não foi, digamos assim, criado por nenhuma mão humana, não é? Mas foi o próprio Deus que veio aqui à Terra e foi o sacrifício, foi a oblação por todos os nossos pecados, não só os nossos, mas por todos aqueles que no futuro irão nascer. Aleluia. Porque de resto, a lei e os princípios de Deus são os mesmos. Veja,
Para nós percebermos um pouco melhor, apesar de eu também pessoalmente não gostar muito de fazer esta divisão, mas porque a lei é uma só, nós temos que entender o seguinte: quando nós lemos, por exemplo, o livro de Levítico, Deuteronômio, o Números, nós encontramos os tais 613 artigos da lei de Deus, e essa lei é uma legislação, usando a palavra mais moderna para hoje. E esses 613 artigos, eles estavam, por assim dizer, catalogados em uma parte desses artigos, faziam parte, chamada lei civil, como se fosse hoje em Portugal o Código Civil. Depois, como a nação de Israel era uma nação sacerdotal, tinha também a parte da lei cerimonial, a parte religiosa da lei, dos sacrifícios. Era toda a legislação da oblação dos animais, como é que eles tinham que ser sacrificados para que houvesse remissão de pecados, para que Deus pudesse perdoar os pecados da pessoa. E normalmente isso era feito uma vez por ano. Pronto. E depois havia também a outra parte da lei, outros quantos artigos, dos quais os 10 mandamentos são os primeiros, que é a lei moral, que representa o quê? A vontade de Deus para o homem, que diz respeito ao nosso comportamento e os nossos deveres diante de Deus e também diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. Diante das pessoas era mais a lei civil, judicial, mas esta lei moral era mais aquilo que representava a vontade de Deus para a nossa vida. E nada disto foi alterado. Eu não sei porque que as pessoas continuam a insistir que, por exemplo, coisas que Deus falou, que já não é para o dia de hoje. Então, vamos falar, por exemplo, dos 10 mandamentos. Ou vamos falar dos mandamentos, porque algumas pessoas dizem assim, a lei toda agora foi substituída apenas por 2 mandamentos. Não é isso que a Bíblia diz. A lei não foi substituída por 2 mandamentos. Veja aí, Mateus capítulo 22. Mateus 22. E podemos ler o versículo 37 ou o 36. Alguém fez uma pergunta a Jesus, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Portanto, Jesus depois vai mais à frente e diz, 39, no versículo 39, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora ele faz uma declaração muito interessante. Jesus diz assim: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que é que ele está a dizer? Ele está a substituir a lei? Não, ele está a dizer o seguinte: ele está a resumir, digamos assim, a lei toda em 2 mandamentos. Porque ele até diz: novo mandamento vos dou, não é? Na verdade não é novo, ele sempre existiu. E ele apenas está a resumir a lei de Deus, não é? A lei moral, por exemplo, de Deus toda, ele está a resumi-la aqui.
nestes dois grandes mandamentos, como ele diz. E é interessante porque se de facto nós amarmos mesmo a Deus de todo o nosso coração, e se amarmos o próximo como a nós mesmos, diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu digo-vos uma coisa, isto é a perfeição. Dificilmente nós vamos falhar num princípio espiritual, seja de qual artigo for da lei. E é esta vida que Jesus veio dar a nós. Ele veio dar vida à palavra. E a melhor maneira de dar vida à palavra é estes dois mandamentos que ele acaba aqui de mencionar. É impressionante, mas esta que é a verdade. Agora vou-vos dar um exemplo prático que está muito na moda agora, é a questão do dízimo. Oh, e o dízimo é para hoje, uns dizem que é, outros dizem que não é, enfim. Veja aí Mateus 23, mais um pouco à frente, no capítulo 23, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha o que ele diz. Desprezais o mais importante da lei. O que é mais importante da lei? O juízo, ou a justiça, a misericórdia e a fé. E o que é o Evangelho? É isto mesmo. O Evangelho é a mensagem, não é? Do quê? Da justiça ou do juízo, da misericórdia e da fé. Estão a ver que o Evangelho ou a lei se transformou em Evangelho de Cristo? Resumido. Veja Romanos, ponha aí uma marca em Mateus 23 e venha comigo rapidamente aí a Romanos capítulo 1. A ver se isto entra no nosso coração, amados. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, não é? E também do grego, neste caso referindo-se a nós, ou do gentio. Versículo 17 diz assim, todos comigo, porque nele, isto é, no Evangelho, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé. Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem da justiça de Deus. Aonde nós vemos lá o modo como Deus, a estratégia que Deus criou para justificar o homem do seu pecado. Fez-se justiça, não porque a merecíamos, mas porque Deus nos amou. E esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem da justiça de Deus. Mas também é a mensagem da misericórdia e da fé. Lá em Tiago 2 diz, por exemplo, que a tua fé, se não tiver obras, ela é morta. Não é? Podemos lá ler, vamos ler. Que é assim nós vamos devagarinho, vamos lendo a palavra de Deus, porque assim você não fica a pensar que é da minha cabeça. Então, Tiago 2, não é? Que é logo a seguir ao livro de Hebreus, Tiago capítulo 2. E se nós formos ler aqui assim, versículo 14 diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E depois diz versículo 15: Se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O que é que vale a pena nós dizermos às pessoas que temos fé e depois não ajudamos as pessoas que estão necessitadas? Agora, para ajudar as pessoas,
é preciso dinheiro, ou bens. Ou temos os bens, ou temos de ter dinheiro para comprar bens. Por isso é que, voltando a Mateus 23, vamos lá outra vez a Mateus 23, estamos a falar aqui de um exemplo de que estamos a discutir se o dízimo é para hoje ou não é para hoje. Então, o que é o dízimo? Para que é que serve o dízimo? Jesus explicou para quê. Tantas pessoas dizem que o Novo Testamento não fala de dízimo, mas Jesus fala de dízimo. E o espírito do dízimo está embutido no coração de todos os cristãos do Novo Testamento. Já vamos ver. Olha, para que é que serve o dízimo? Bem, eu começo por dizer que o dízimo é uma demonstração, é uma de muitas demonstrações de amor. De amor. De amor. Porquê? Porque o dízimo vai encontrar, vai cruzar com aqueles 2 mandamentos que Jesus falou. Amarás a Deus, amarás a teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, etc., com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dízimo é uma demonstração desse amor. Para quem? Para com Deus e para com o próximo. Por isso é que Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguns dizem assim: Jesus não proibiu o dízimo, mas também não mandou praticar o dízimo. Mandou. Está aqui a dizer, sabe porquê que Jesus fala de dízimo aqui, deles chegarem ao ponto, os fariseus hipócritas, andarem a dizimar até as ervinhas mais pequenas todas, eles dizimavam tudo, mas era para o interesse deles. Porque depois não aplicavam o dízimo naquilo que Jesus pediu, que é o mais importante. O que é o mais importante? A mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? O juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Antigamente, no Velho Testamento, para que é que servia o dízimo? Eu pergunto, para que é que servia o dízimo? Veja aí, Deuteronômio 26. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 26. Vamos ver para que é que serve o dízimo. Antigamente. Versículo, deixa-me lá ver aqui. Versículo 12, diz assim: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então o darás, presta atenção, o darás a quem? Ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E se você vai continuar a ler, ele reforça, versículo 13 diz: e dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. E esse é que é o problema hoje. Hoje recolhem-se dízimos nas igrejas, falam-se de dízimos, mas tal e qual como os fariseus falavam. Por isso é que Jesus estava aborrecido com eles. Porque os fariseus interpretavam mal a lei e impunham regras, eram legalistas do modo errado, falavam das coisas de Deus e representavam mal a Deus. O dízimo é para ser dado, sim, na casa do Senhor, mas não é para os luxos de meia dúzia de pessoas. O dízimo é para quê? É para nós exercermos a justiça. Nós vimos há pouco que o Evangelho no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, o dízimo é para que aquele que vive do Evangelho coma do Evangelho, conforme está lá escrito em 1 Coríntios 9. Quer ver? 1 Coríntios 9 fala disso. Vamos lá, outra vez. 1 Coríntios 9. Quem é que vive do Evangelho? Os pregadores, o pastor, vive do Evangelho. As pessoas assalariadas na igreja é como se fosse o levita. É o levita, digamos assim, do tempo moderno. Deve viver e comer daquilo que
os irmãos trazem à casa do Senhor, que é o dízimo. 1 de Coríntios 9. Vai lá ver aqui então. 1 de Coríntios 9. A minha Bíblia nova, ainda tem aqui as páginas pegadas. Ele diz assim, 1 de Coríntios 9, versículo 11, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre nós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Portanto, Paulo está a dizer assim, se vocês não quiserem colaborar, olha, paciência, nós suportamos as coisas por amor ao Evangelho. Mas depois diz, versículo 13, não sabeis vós que os que administraram o que é sagrado comem do que é do templo, referindo-se ao antigamente aos levitas. As pessoas traziam à casa do tesouro os dízimos e ofertas para o levita viver, porque eles administravam o sagrado. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Quem anuncia o Evangelho deve viver do Evangelho. Está-se a referir àqueles que ministram, não é? Aqueles que Deus separa, conforme fala lá em Efésios, que Deus separa uns para pastores, outros para evangelistas, etc., para edificar o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Ora, se vocês, ou se nós todos somos edificados com a palavra de Deus, também é justo que o levita, deste caso, nós não somos mais levitas, porque não somos israelitas, mas nós somos servos de Deus. Neste caso é justo também que o servo de Deus possa comer daquilo que recebe. Mas não para aí. Se você for ao a 2 de Coríntios 8 e 9, depois deixo essa leitura para vocês fazerem em casa, sozinhos. 2 de Coríntios, capítulo todo inteiro e mais o 9, você vê que as ofertas, todo este espírito do dízimo, da prática da justiça, da misericórdia e das boas obras da fé, não é? Que é a mensagem do Evangelho, era levado à letra. As pessoas ajudavam-se uns aos outros. O órfão, por exemplo, o que é um órfão hoje, nos tempos de hoje? Claro, não só uma criança que está sozinha, que não tem pai nem mãe, mas muitas vezes o órfão pode ser aquela criança, aquele jovem que é filho de uma mãe solteira, de uma mãe cujo marido não lhe dá pensão de alimentos, não quer saber do filho para nada, mas está lá na igreja, é fiel, então cabe à igreja usar o dinheiro do dízimo para ajudar mulheres assim, filhos assim, uma viúva ou um viúvo que que tenha algumas dificuldades na vida, que não consegue fazer frente a certas situações. A igreja, não é, de acordo com a prosperidade de cada igreja, deve ajudar esse viúvo ou essa viúva, a não ser que esse viúvo ou essa viúva, de acordo com as Escrituras, tenham famílias que possam ajudar. Então cabe à família ajudar. Mas se não tiverem, se estiverem desprotegidos, cabe à igreja ajudar também. É para isso que serve o dízimo. O pobre, o necessitado, como é que nós podemos fazer boas obras se não houver dinheiro? Como é que nós podemos exercer misericórdia se não houver dinheiro? É complicado. O problema é que hoje esse assunto do dízimo está tão mal explicado às pessoas que as pessoas metem as pernas pelas mãos, as mãos pelos pés, e é uma grande confusão. É uma grande confusão. Daí que hoje há muita desconfiança sobre esta questão do dinheiro na igreja. É triste, mas é verdade. Mas cabe a mim, eu, José Fidalgo, eu tenho a obrigação de falar o que é certo, o que é verdade. E estou-vos a mostrar pela Bíblia qual é o espírito do dízimo. O dízimo, volto a repetir, é uma das maiores demonstrações de amor para com Deus, para com o próximo. Porque eu amo a Deus, honro a Deus, eu dou. Dou porque sei que a igreja onde eu congrego tem esta atenção para com os pobres, as viúvas,
para com os órfãos, para com o estrangeiro, etc, etc. E assim é que tem que ser. Agora, claro que cada um faz o que bem entender, ninguém é obrigado a nada, mas é da minha obrigação transmitir aquilo que a Bíblia diz. Então, para terminar agora esta terceira lição, não é? Apenas mencionei o exemplo. Porque é que dispensações é perigoso? O estudo das dispensações. Porque delas, ao queremos dividir as coisas, delas surgem falsos ensinos. Como, por exemplo, dizer que o dízimo já não é para hoje. E eu quero vos dizer que eu não acredito nisso. Não acredito pelo motivo que eu vos falei e vos mostrei pela palavra de Deus. Amém? Então, a próxima lição sobre este mesmo tema, vamos continuar a falar acerca dos perigos das falsas doutrinas que nascem muito deste estudo das dispensações, da qual eu irei depois mencionar a questão da lei. O que é que mudou na lei? O que é que mudou? Você vai ver que mudou quase nada. Mudou quase nada. Com isto também, deixe-me só adiantar, não estou a dizer que agora vamos fazer das igrejas, igrejas, digamos assim, judaicas, ou colocar cultura judaica nas igrejas. Não é nada disso. Não é nada disso, porque alguns já estão a pensar que nós agora vamos aqui fazer as festas todas que os judeus faziam, etc, etc. Mas isso fica para o próximo ensino. Deus abençoe e porte-se bem.